Boa noite a todos e todas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue com você, com a sua família, com os seus próximos. Espero que Deus continue nos abençoando nesse culto, nos trazendo a reflexão da sua palavra, tocada pela interpretação do seu Santo Espírito. Amém? Amém. Amém. Nós estamos falando nesse mês de fevereiro, como já foi dito aqui pela Adriana, sobre o livro de Salmos, vivendo a experiência com Deus a partir dos Salmos, a partir dessas narrativas poéticas, que são mais do que textos, são orações, são canções que expressam a fé daquele povo ou de um indivíduo em relação a Deus, a seu Deus, o Deus de Israel. E eu quero convidar vocês para fechar essa série. Nós já falamos nessa série sobre a percepção que um ou outro salmista tem de Deus, como se Deus pudesse se esconder. E a gente sabe que Deus não se esconde, que essa é um hábito religioso que a gente construiu no nosso caminhar, mas Deus sempre está lá. Nós falamos sobre o movimento de restauração de Deus a partir da história de Davi, sobre arrependimento, confissão e restauração. Nós falamos sobre manter, como salmista, mantém fixo o seu olhar em Deus. E a partir desse olhar em Deus, ele reconhece as suas ações e reposiciona a sua existência. Nós falamos na semana passada sobre a existência de Deus, a sua onipresença, a sua onisciência. Deus está lá, não há lugar onde eu possa me esconder, nem no mais alto, nem no mais profundo. Os olhos de Deus ali estão e a sua presença também nos acompanha. E hoje eu gostaria de ler com vocês, para fechar essa série, o Salmo de número 137. Salmo de número 137, você pode abrir a sua Bíblia ou acessar o seu celular com a sua Bíblia. E se puder manter aberto esse Salmo, que nós vamos ler e falar sobre ele todo inteiro nessa noite, deixe aí aberto. E ele diz assim, Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude o céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, pelo privilégio que nós temos, pela ação do seu Espírito, da interpretação, para entendermos aquilo que realmente o Senhor quer dizer através dela, e que ela possa fazer sentido e alcançar nossos corações, operando transformação e dando as respostas necessárias para cada uma e cada um aqui presente. É isso que nós te pedimos. Amém. Amém. Você sabe que quando eu olho para um salmo como esse, eu me pergunto qual é que foi o critério para esse salmo fazer parte dessa coleção de poesias, de orações. Porque é isso que cada salmo é. Uma canção, uma oração que tenta retratar a espiritualidade do povo de Israel.
E, obviamente, que nem todas as orações, nem todas as canções feitas por aquele povo estão aqui nesse livro que reúne 150 orações ou canções. Mas eu olho para um salmo como esse e eu fico me perguntando qual é que foi o critério utilizado para que uma oração como essa fosse escolhida para fazer parte dessa seleção de 150 textos que traduzem a espiritualidade do povo de Israel. E sabe por quê? Porque é fácil, por exemplo, a gente olhar para a Bíblia, para os outros salmos, como o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 1, o Salmo 150, e terminar a leitura e dizer assim, amém, amém, glória a Deus. Mas eu não sei se você acha difícil, mas eu aparentemente acho muito difícil a gente terminar a leitura de um salmo como esse, o 137, e no final, sobretudo, sendo o último verso, dizendo, feliz é aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha, e dizer assim depois da leitura, amém, Senhor. Ninguém falou amém, né? Todo mundo falou, nossa, né? É difícil. Pois é, os salmos eles não são apenas canções de alegria, eles não são apenas canções de gratidão. Os salmos eles são uma espécie de raio-x da alma e da existência humana. E no livro dos Salmos, então, nós encontramos, sim, motivos e orações de alegrias, de agradecimentos, de contentamento de um povo, mas nós também encontramos orações e canções que expressam essa angústia, dor, e há orações como essas, inclusive, que expressam a raiva de um povo. É um salmo que transmite aqui para a gente, a partir da escrita desse salmista, um grande desabafo. E eu escolhi esse salmo para fechar essa série, porque eu acho que é importante a gente se lembrar que diante de Deus a gente tem esse espaço para desabafar. É bom que a Bíblia nos apresente textos como essa canção, que nos lembre a importância do lugar do desabafo, da nossa experiência de fé, de poder dizer de fato aquilo que está dentro da gente. Então, somente para eu contextualizar esse texto aqui, talvez você não conheça propriamente por quem foi escrito, ou em qual momento, não é um salmo de Davi, é um salmo posterior à vida de Davi, e essa canção foi composta por alguém que se encontrava num período muito sombrio da história de Israel. O povo de Israel teve muitos momentos sombrios na sua história. Foi um povo que viveu de opressão atrás de opressão, e desses períodos mais sombrios, talvez o que marcou a história de Israel, e é o que está aqui transmitido no contexto desse texto, tenha sido esse período do cativeiro babilônico. Então, Jerusalém, em algum momento da história, mais ou menos pelo ano 589 a.C., foi invadida pela Babilônia, um outro império, e destruída. E parte do povo foi levada cativa, foi viver lá debaixo do império babilônico, debaixo do cativeiro. Foram 70 anos como prisioneiros, porque depois de 50 vem outro império e eles continuam dentro desse cativeiro. E essa canção é uma canção que surge, então, num lugar de cativeiro, de prisão. E muitas das nossas canções, muitas das nossas orações, elas nascem num lugar de cativeiro, não é verdade? E quando eu falo cativeiro agora, eu não estou me referindo a um lugar físico propriamente, que às vezes, de fato, a gente se encontra por circunstâncias adversas, mas quando eu falo de cativeiro, eu estou falando desse lugar da nossa alma aprisionada, de um lugar em que a gente se sente num canto, sabe? Um lugar que a gente se sente espremido, posto de lado, esquecido, ignorado, por alguma razão, às vezes por circunstâncias adversas, às vezes por erros nossos, às vezes por maldade de terceiros, a gente se encontra nesse lugar de cativeiro. Todos nós experimentamos esses grandes cativeiros da nossa existência. E eu imagino que você, como eu,
já tenha tido a graça de experimentar no meio de situações como essa, assim, fazer emergir no seu interior orações muito profundas, orações muito sinceras, às vezes doídas, às vezes difíceis, não sem lágrimas, sabe? Difíceis de serem expressas, orações que trouxeram para você, para sua consciência, para sua alma, elementos que às vezes estavam adormecidos e que antes você nem percebia ou que não percebia mais. Não que eu acho que a gente tenha que celebrar a dor, celebrar o sofrimento, não. Mas tem um efeito colateral que essas experiências proporcionam a todos nós. E é a experiência de a gente perceber algumas coisas dentro da gente, na nossa alma, da nossa existência, que estavam adormecidas e que a gente não percebia antes. Pois então, aqui está a oração de alguém que está desesperado, longe da sua terra, longe do seu povo, vivendo debaixo de opressão, sem saber quantos dias terá pela frente, mas que resolve dizer para Deus tudo aquilo que está carregando dentro de si, sem protocolo, sem pensar nas palavras, simplesmente decidiu abrir seu coração para Deus. E aí começa a oração, com ele dizendo assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Às vezes, tudo que a gente precisa na vida é só sentar e chorar, não é mesmo? Até uma expressão, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa, alguém fala: e agora, o que eu vou fazer? A outra pessoa fala: senta e chora. Ninguém sabia que estava recitando um salmo, né? Estava pregando a palavra de Deus, senta e chora. Porque às vezes, na vida, tudo que a gente precisa é sentar e chorar. Não que eu recomende, obviamente, que você faça isso, ou faça disso uma postura constante da sua vida. Que você escolha viver sentado e chorando sempre. Não, particularmente eu acho que não. Acho que nós somos chamados para viver, porque a vida precisa ser vivida. Nós somos lembrados disso constantemente pela palavra de Deus. Não obstante, é muito importante que eu e você façamos algumas pausas nas nossas vidas, diante de algumas circunstâncias, ou diante de circunstâncias, na verdade, onde a gente precisa sentar e chorar. É verdade, às vezes a gente precisa parar. Parar não como quem resolveu lançar uma âncora, sabe? Ficar ali parado para sempre, mas parar para fazer uma pausa, desacelerar um pouco a vida. É um movimento importante na vida, a gente provocar essas reflexões necessárias quando a gente pausa, quando a gente senta, quando a gente chora, inclusive, para a gente descansar o corpo, para a gente descansar a nossa mente. Então, essa oração, como uma confissão, sabe, que diz: os rios da Babilônia estão ali, na minha frente. Há quem diga que a Babilônia era um império maravilhoso, né? Mas essa terra não é nossa, não é o nosso lugar. E tudo que a gente fez foi, até aqui, sentar e chorar. Então, essa oração começa com essa confissão. E, na verdade, o salmista ele vai dizer um pouco mais, ele vai um pouco mais além. Porque se você olhar aí no verso 2 da sua Bíblia, ele diz assim: ali, nos salgueiros, nós penduramos as nossas harpas. O salmista é um poeta, obviamente que sim. E um dos instrumentos do poeta é aquilo que tange, é aquilo que toca, é aquilo que faz música. E as harpas faziam parte daquele povo, daquela gente, daquela cultura. E eu acho curioso quando ele diz assim: nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros. De alguma forma, o que ele está dizendo é algo mais profundo do que ele diz no primeiro verso. Porque quando ele sentou e chorou, ele diz: eu fiz mais alguma coisa, eu dei um passo além. E ele diz assim: a gente está aposentando o que a gente faz, porque eu acho que a vida já deu. É isso que ele está dizendo. A vida já deu. Então você percebe a nuance, a linha tênue, né? Porque às vezes é muito tênue a fronteira que separa a gente do sentar e do chorar, e do desistir da vida. É muito sutil. Por isso que, se por um lado
como eu disse, a gente precisa, às vezes, parar, sentar e chorar, né? Se a gente passa por uma circunstância adversa, é verdade, a gente tem que ter o direito de sentar e chorar por outro. A gente precisa sempre ter uma postura vigilante, de alerta, para nós mesmos e para com os outros, para saber se a gente não passou a desistir da vida. Porque a gente precisa ser esse instrumento nas mãos de Deus para cuidar de si e dos outros. E uma das formas da gente encontrar ou cuidar, na verdade, do outro, é tentando perceber se fulano somente está sentando e chorando porque precisa daquele tempo, sabe? Ou se ele já cruzou essa fronteira de parar, sentar e chorar e foi para o outro lado, está caminhando para essa aposentadoria da vida precipitada. Dessa desistência da vida, dizendo, olha, agora foi tudo para mim, já deu. É muito forte o que o salmista está dizendo nesse verso. Você sabe que esse texto aqui me faz lembrar um outro texto bastante conhecido desse mesmo período, dessa mesma história desse povo, no meio do cativeiro babilônico. O texto do profeta Jeremias, que alguns conhecem de cor, Jeremias capítulo 29, uma carta bastante conhecida, onde Deus diz para esse povo que escreve esse salmo o seguinte, ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Lembram desse texto? Vocês se lembram? Então, o texto diz, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Esse trecho desse texto, na verdade, que a gente conhece às vezes de coração e usa muito nos meios evangélicos, ele é só o final, uma parte do começo de um texto do profeta Jeremias, onde o Senhor diz para esse povo que estava no cativeiro babilônico, diz assim, desfaçam as malas. Antes de dizer isso, ele fala, desfaçam as malas aí no cativeiro. Tirem as harpas dos salgueiros, ele diz. Não pendurem as harpas. Tirem as harpas dos salgueiros. Construam casas, casem-se, tenham filhos. Vejam só. Essa parte do texto que a gente conhece, no capítulo 29, é continuação de um texto que que Deus começa dizendo para a gente viver. Para a gente viver no cativeiro. Dizendo assim, não parem de viver, não pendurem seus instrumentos, não guardem a roupa na mala não se aposentem da vida, não estacionem, não se precipitem. Vocês podem chorar, vocês podem fazer luto, vocês podem entristecer o coração, vocês têm direito a viver o sofrimento também, mas a gente precisa continuar a viver. Às vezes na vida a gente precisa se lembrar disso, eu acho. E por mais que a gente esteja num período difícil, sabe, fazendo luto, chorando perda, enfrentando lutas, encarando medos, a gente precisa continuar vivendo com essa esperança de que o Evangelho nos traz, de que Deus ouve as nossas orações. Por mais que a gente receba notícias difíceis, que mudam a nossa agenda, que mudam os nossos sonhos, que mudam os planos que a gente tinha traçado para o ano, a gente precisa sentar, chorar, mas depois continuar a viver. Porque a nossa vida é esse balanço, sabe? São dois movimentos que batem nas duas experiências. Sentar e chorar e de continuar a viver. Sentar e chorar e continuar a viver. Por isso eu não sei o que isso representa para você nessa noite, mas o começo desse texto, desse salmo, nos lembra que se por um lado nós podemos parar, sentar e chorar, e nós temos todo o direito, é direito nosso, e ninguém pode negar os nossos direitos às lágrimas, ao choro, à dor e ao sofrimento.
porque é uma das formas, inclusive, da gente reorganizar a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa existência, sabe, dizendo e tirando aqui de dentro o que fica acumulado. Por outro lado, a gente precisa se lembrar de que a gente não pode desistir da vida, não. Não pode. Sabe, pendurar as armas, os instrumentos da graça e de vida nas árvores, as nossas armas de resistência, de batalha, os nossos instrumentos com os quais a gente vai para essa guerra chamada vida, pendurar tudo isso não deve ser uma opção, diz o texto, né? Junto com a ideia que Deus apresenta para o profeta Jeremias. Porque Deus não nos fez, mesmo com toda a dificuldade que isso nos pede, não nos fez para continuarmos sentando e chorando somente. Ele nos fez para a gente continuar caminhando, a marchar pela história. Então o salmista diz, junto aos rios da Babilônia nós sentamos, nós choramos, com saudade de Sião, com saudade do que a gente viveu, com saudade do que a gente sonhava, e ali nós penduramos as nossas harpas. E continua, diz, os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cante para nós uma canção de Sião, uma canção alegre. E olha a sensibilidade de novo desse poeta. O que ele está dizendo é, eu estou sentado, eu estou chorando, eu estou desistindo da vida e o sujeito está me oprimindo. Ele não pede somente para eu cantar, mas ele pede para eu cantar uma canção alegre. Esse salmo é muito bonito porque no meio desse cenário de dor, de sofrimento, ele nos lembra da violência que acontece às vezes, sempre que alguém demanda de mim algo que não condiz com a estação da minha vida. Você consegue perceber essa diferença? Uma coisa é encorajar o seu próximo, uma coisa é encorajar o seu irmão, sua irmã, e ajudá-la para que ela não desista da vida, para que ele não desista da vida. A outra coisa é eu violentá-la, sabe, exigindo que ela ofereça para si e para mim e para o mundo o que ela não pode mais oferecer, ou o que ela não pode oferecer naquele momento da sua história. Olha só que coisa forte, ele diz, os nossos opressores pediam para cantarmos as nossas canções alegres. Eles exigiam canções alegres, eles exigiam que a gente celebrasse a vida, só que não era tempo de celebrar a vida, não. A gente está chorando, a gente está preso, a gente está no exílio. E meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma das questões mais difíceis da vida, porque a nossa vida, ela sempre acontece nessa fronteira que vai de encontro com outras vidas de pessoas tantas, tão diversas, em tantos movimentos, e nós não estamos sempre todos na mesma página. Não estamos. E a menos que nós tenhamos a sensibilidade de perceber que nós não estamos sempre na mesma página, é muito fácil a gente exigir de terceiros que eles apresentem o repertório das nossas canções, dos nossos tempos de vida, sem perceber que às vezes isso é impor sobre o outro uma violência. Essa é uma das coisas mais loucas da experiência do luto, por exemplo. Eu já disse isso daqui. O luto é difícil de ser atravessado e pode ser um luto sobre a perda de alguém, mas pode ser o luto diante de uma notícia que esmaga o nosso coração, porque a gente faz luto por muitas razões. O luto, ele é trágico dentre muitas razões, porque o luto coloca a gente diante de uma situação que é angustiante. Sabe, é aquela ideia de que o mundo não para respeitar a minha condição. Eu estou sofrendo e todo mundo está vivendo, o mundo não para.
As pessoas estão em outras páginas, as coisas estão acontecendo, continuando a acontecer, as pessoas estão rindo, estão celebrando, e não porque elas são insensíveis ao que eu estou vivendo, mas porque nós estamos em páginas diferentes da vida, de modo que nossos repertórios são diferentes. E a vida de pastor nos diz muito isso, porque às vezes, ora, nós vamos fazer um velório num sábado pela manhã e comemorar um aniversário, celebrar a vida à tarde. Às vezes a gente está atendendo uma pessoa que perdeu o emprego durante a semana e está enfrentando o seu medo, e outras vezes a gente recebe uma ligação de que outra pessoa conseguiu um emprego e celebra com ela, sabe? A gente vive esse paradoxo, a gente vive tudo isso. Às vezes a gente está aconselhando uma pessoa que acabou de passar por um divórcio, e às vezes na mesma semana celebrando um casamento. É assim, porque as pessoas não estão na mesma página da vida. E a igreja, isso daqui, ó, um monte de gente reunido, é um laboratório muito grande, impressionante nesse sentido. Às vezes a gente não se dá conta disso, não é verdade? A gente não se dá conta, sobretudo se a gente vem cotidianamente, toda semana, né? Todo domingo nós estamos aqui ocupando um lugar. Às vezes a gente não consegue imaginar que o que traz a pessoa que está aí perto de você a menos de 1 metro para esse lugar é um outro motivo que é diferente do seu. Às vezes você não se dá conta que você pode vir aqui no seu pior dia e a pessoa que está sentada do seu lado, ela está no melhor dia da vida dela. As canções que nós cantamos, as mesmas juntos, falam de maneira diferente com as pessoas. A palavra pregada responde questões diferentes e opera transformações diferentes nas pessoas. A partir daquilo que faz sentido, a partir daquilo que ela está buscando, a partir daquilo que ela precisa ouvir, e Deus sabe. E a gente começa então a fazer orações, e orações também que são diferentes. Quando a gente faz as nossas orações, porque é a vida, esse é o retrato da vida, a vida é isso. Você parou para pensar, por exemplo, que cada aniversário que você faz, ou cada celebração que se repete como Natal, Ano Novo, etc., não é igual a de um outro ano? Tem anos que são muito mais alegres, né? Porque você conseguiu, às vezes, reunir todas as pessoas que você tem afeto, você conseguiu celebrar num momento que você gostava, porque você estava num momento bom da sua vida, etc., com todas as pessoas, e ali você, então, está num momento bom profissional, você está celebrando, mas no outro ano, de repente, você está em outro momento de vida. Às vezes alguém partiu que você gostaria que estivesse ali e não está mais. Às vezes uma situação financeira ou profissional mudou na sua vida e faz com que você comemore a mesma data, o mesmo evento, no mesmo calendário, obviamente, de maneira diferente, distinta. Porque a vida é assim. E o que o salmista está dizendo nessa oração é: essa gente não respeita o meu tempo, essa gente não respeita a minha condição, essa gente exige que eu cante, porque um opressor, ele não pede, ele exige para o oprimido. Essa gente quer que eu cante uma canção de alegria de Sião. E vejam só, além de profanar a espiritualidade, porque eles querem que eu cante aqui uma canção que é de lá de Jerusalém, porque esse era o imaginário da época. Existia o Deus de Israel, e existiam os deuses da Babilônia, e existiam os deuses de outros povos. Então vejam, a canção de Sião se canta em Sião porque é para o Deus de Sião. A canção de Sião não se canta para os deuses da Babilônia. E vocês estão na Babilônia, cante então canções aos seus deuses da Babilônia.
Então, não obstante essa violência religiosa, da profanação de uma música que era cantada num espaço determinado, sabe, com aquele sentido específico, exigindo, então agora, ou havia a exigência agora de que ela fosse cantada num outro espaço, que para eles não fazia sentido nenhum, num outro espaço. O salmista está dizendo, essa gente está me pedindo também uma canção de riso, de alegria, e eu não tenho isso para dar. Eu não tenho isso para oferecer. E ele avança então, lá nos versos 4, 5 e 6, ele diz, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Então vejam, tem mais coisa interessante aqui nesse salmo. Porque esse sujeito que escreve o salmo, ele consegue desenhar a sua vida com uma fronteira que separa a sua vida do sagrado e do profano. Ele consegue fazer isso. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: o que estão me pedindo é uma profanação. É uma profanação. Essa fronteira é uma fronteira que precisa ser muito bem desenhada no chão da nossa história. Nós precisamos estar muito cientes dessas fronteiras, ou dessa fronteira entre sagrado e profano. Todo mundo aqui precisa ter uma consciência muito grande, muito clara e muito nítida daquilo que é sagrado e daquilo que é profano para a sua vida. E para ajudar você a separar aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, eu quero dizer que isso não significa aquilo que é religioso e aquilo que não é religioso. Tá? Sagrado e profano, religioso e não religioso são esferas diferentes. Quando eu confundo aquilo que é religioso com sagrado, eu defendo terrorismo. Quando eu confundo religioso como sagrado, eu defendo guerra. E nem o terrorismo, e nem a guerra são sagradas, mas são profanas. Então é um outro registro. Sagrado e profano está num outro registro do religioso e não religioso. Mas isso é uma outra conversa, para um outro dia, talvez. Né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente precisa perceber que na nossa vida existem coisas sagradas. Sagradas, é isso que eu estou querendo dizer. Ainda que não sejam, talvez, e propriamente religiosas. E as coisas sagradas precisam ser tratadas com a sacralidade que lhes é devida. E existem coisas que são profanas, as coisas que nós precisamos enxergar como tal e como profanas, de modo que, no depender de mim, eu não me aproxime daquilo que é profano, eu não me aproxime daquilo que macula a minha existência, daquilo que diminui a minha existência, daquilo que empobrece a minha experiência. E também no que depender de mim, eu alimente e cuide de tudo aquilo que é sagrado. O salmista está dizendo assim para Deus: esse povo está me pedindo para profanar o que para mim é sagrado. E eu faço essa pergunta para vocês nessa noite. O que é sagrado para vocês? A Corinthians? Acho que não. O que é sagrado para vocês? Algumas situações de dor, sabe, de sofrimento, como essa que o salmista está vivendo, nos oferecem a oportunidade da gente analisar o que é sagrado na nossa vida. Porque o sagrado,
Às vezes ele é nebuloso, né? Se a gente pega essa simbologia do Antigo Testamento, o sagrado está sempre em volta de nuvens, com fogo, com uma cortina separando aquele lugar sagrado no templo, né? A gente não consegue ver muito bem essa experiência do sagrado. A experiência, ou os símbolos do Antigo Testamento, sempre mostram tudo muito, né, nebuloso, com muita neblina. Existe uma certa dificuldade de se ver aquilo que é sagrado. Mas as situações adversas faz com que a gente coloque do outro lado da cortina e enxergue o sagrado de uma forma muito mais clara. Quando a gente passa pelo luto, quando a gente passa por uma pandemia, todos aqui sabem o que é isso, não é? Quando a gente passou pela pandemia, qual que era a ideia? Não era a ideia de se ter grandes coisas, não era a ideia de conquistar muito dinheiro, de tratar a sua profissão como sagrada, mas a ideia das relações, a ideia de guardar a vida do outro, de guardar a vida daquele que me é próximo. Sabe, quando todas as coisas se relativizam e ficam só aquelas na nossa frente, em momentos de sofrimento, se eu pudesse eu salvaria isso, se eu pudesse seria eu. A gente começa a enxergar o que de fato é sagrado na nossa vida, na nossa experiência. Então, em situações difíceis, a gente acaba valorizando coisas que a gente não valorizava. E a gente começa a desvalorizar coisas antes que para nós tinham muito valor e que agora em situações difíceis se mostram como menos importantes, segundas, terceiras, sabe, secundárias. O que isso significa na prática, diante desse texto aqui que nós lemos? Significa que nós precisamos reforçar essa linha em nossas vidas, no chão da nossa história, dessa fronteira entre sagrado e profano. Aquilo que determina o que é sagrado para mim e aquilo que determina o que é profano. Se tem alguma coisa que a gente precisa preservar, é aquilo que é sagrado. Então, se o seu coração é sagrado, porque dele procede a saída da vida ou as saídas da vida, guarde seu coração. Se a sua mente é sagrada, porque ela te ajuda a fazer a distinção entre o bem e o mal, guarde a sua mente que é sagrada. Se a sua família é sagrada, porque representam nas suas relações aquilo que você tem de mais precioso, guarde a sua família. Se as suas amizades são sagradas porque representam um momento de apoio, de alegria, de celebrações e de acompanhamento durante as adversidades, guarde as suas amizades. Se a sua experiência com Deus, seja individualmente ou de maneira individual ou coletivamente, como nesse corpo chamado igreja, ela é sagrada, guarde essa experiência de coletividade com Deus em nome de Jesus, porque é sagrado. Então identifique, meu irmão, minha irmã, aquilo que é sagrado, aquilo que é realmente essencial na sua vida, para a sua existência, e preserve isso. Preserve. E enfim, o salmista, ele termina dizendo uma das coisas mais assustadoras, mas mais verdadeiras que se passam no coração humano. Ele diz assim, a partir do verso 7 até o final: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Alguém diz amém? Amém? Amém. Eu gosto desse trecho. Eu gosto desse trecho, não obviamente por conta da bestialidade, da violência, né, que ele parece incentivar, ou algo do tipo, mas eu gosto desse trecho porque ele me serve como uma lembrança de que é melhor que eu apresente para Deus em oração o que há de mais sombrio na minha alma, do que despejar os meus demônios nos meus semelhantes e nas minhas relações.
Quando diante de Deus eu falo, Senhor, mata, eu queria que morresse, sabe? Lógico, você não vai fazer essa oração aqui no microfone, né? Em público. Mas sabe quando você faz essa oração sozinho? Essa oração que ninguém precisa ouvir, mas quando a gente coloca diante de Deus em oração o que há de mais sombrio na nossa alma, a gente parece que se desintoxica da raiva, da mágoa, sabe? É uma experiência catártica, assim, de... Agora eu estou livre. De expiação. Uma experiência religiosa de colocar para fora, dizendo, Senhor, o Senhor sabe, eu não preciso mentir para o Senhor, porque não há nada do que está aqui dentro que possa te surpreender. Por isso eu estou aqui colocando diante de Ti. E essa oração é poderosíssima, porque ela é a lembrança de que Deus é aquele diante de quem a gente pode desabafar com toda sinceridade. Porque Deus também é aquele em que não há nenhuma surpresa diante das minhas reações. Deus não se surpreende diante das minhas ideias, diante dos meus pensamentos, diante dos meus devaneios, diante das minhas loucuras. O Márcio pregou aqui na semana passada o salmo que diz, se eu for no lugar mais alto, se eu for nas profundezas, armar a minha cama entre os mortos, está lá. No lugar mais alto, nas experiências mais alegres, nas minhas melhores celebrações, ou no lugar onde se apresentam as minhas vocações de morte para morte, o Senhor está. O Senhor está ali. E esse sujeito que está no Salmo está sofrendo. Tiraram a casa dele. Mataram as crianças da cidade dele. Destruíram os lugares que ele considerava sagrado e levaram ele e parte da família que não morreu para uma outra terra. E estão pedindo para ele cantar uma canção de alegria. Ele não sabe o que vai ser do futuro dele, ele não sabe o que vai ser do amanhã. E você acha que esse sujeito que é humano, como eu e você, nós somos, ele vai orar para Deus e dizer, Senhor, eu estou te bendizendo, porque isso tudo aqui é uma dádiva e eu nunca vivi dias melhores na minha vida? É hipocrisia. É hipocrisia. Esse sujeito está diante de Deus e ele está expressando diante de Deus o que ele tem para expressar. Alguém já disse que a gente só dá o que tem. Se a gente der alguma coisa que a gente não tem, não é nosso. E nesse sentido e nesse contexto, seria tentar mentir para Deus. Então é bom que seja assim, sabe? É bom que a gente pense Deus assim. É bom que a gente pense Deus como aquele diante de quem a gente pode desabafar e dizer aquilo que está no mais profundo da nossa alma, sem pensar se o desabafo será um choque ou não para Deus. Sabe por quê? Porque o choque de realidade, o choque das palavras, o choque das relações, o choque é uma experiência das nossas relações na horizontalidade. O choque não existe nessa relação vertical entre eu e Deus. Ele não existe. Quando eu falo uma coisa para você, e você diz assim, que isso, André? Nossa, é um choque que acontece nas nossas relações. Essa semana eu estava voltando do judô com a Manu, e a gente parou num restaurante por quilo para levar uma comida, lá para a Fê e para a Lulu, para a gente comer em família na sexta-feira. E eu saí do restaurante e fui perguntar para a Fê se tinha bebida. Falei alto, pensei alto. Vou ligar para a Fê para ver se tem bebida. A Manu entendeu outra coisa. Ela entendeu que eu tinha falado um palavrão. E ela falou assim, que isso, meu? Ela nem me chamou de papai. Eu não sei se é o momento pré-adolescência ou se foi um choque mesmo, mas ela falou, meu, tá falando palavrão? E eu achei engraçado, até porque o choque foi tão grande que ela me chamou de meu. E aí geralmente ela chama de papai. Ela falou, que isso, meu? Tá falando palavrão aí? Eu achei interessante, de uma reação que eu nunca tinha visto nela, porque nas nossas relações nós chocamos.
Às vezes, quando eu digo alguma coisa, você diz: André, o que é isso, cara? O que você disse? O que você acabou de dizer? Calma aí com as suas palavras. Porque nessa dimensão da horizontalidade, a gente choca e a gente é chocado. Mas nessa dimensão com Deus, não há choque. Não há choque. E é bom que você se lembre dessa dimensão da vida, essa dimensão vertical entre você e Deus. Porque talvez só assim você pare e vomite, forte que seja essa expressão, vomite o que está dentro da sua alma e respire fundo para seguir os dias que a vida te reserva com Deus. Então vejam só, esse é um salmo de desabafo, é um salmo que nos lembra o seguinte: não importa o que eu viva nesse ano, o que eu já estou a viver nesse ano, é um salmo que me lembra que eu tenho o direito de sentar e chorar diante das circunstâncias. Todo mundo tem o direito na vida de se sentar e chorar. É um salmo que me lembra que é muito tênue a fronteira que separa o sentar e o chorar e o desistir da vida, aposentar as armas, pendurar as suas armas. Portanto, cuidado se ao sentar e chorar, para que você, ou ao se sentar e chorar, para que você, sem perceber, não seja arrastado para esse outro lado da margem, que faz com que você desista da vida. A vida pode ser difícil, mas o profeta Jeremias tem razão. No tempo certo, a gente precisa continuar a viver, a gente precisa desfazer as malas, a gente precisa plantar árvores, a gente precisa construir a nossa vida, ter filhos e continuar caminhando, dando graças a Deus e, ao mesmo tempo, por que não, apresentando as nossas lamentações. Esse salmo é um salmo que nos lembra do perigo de demandar do outro aquilo que é um repertório da nossa vida e que não tem a ver com a própria canção do outro. Sabe, é um salmo que faz a gente lembrar que, por mais que a gente esteja no mesmo lugar, espaço físico, marcado obviamente pela mesma página do calendário, dividindo um banco ou uma casa, não sei, por mais que a gente esteja no mesmo lugar, nem todo mundo está na mesma estação da existência. E exigir do outro, exigir, não encorajar, mas exigir do outro que ele faça aquilo que condiz com a sua estação, talvez seja uma das violências mais inimagináveis que a gente possa fazer com que o outro viva. E se exigirem isso de você, não faça isso. Espere seu tempo, avance, mas avance pensando nesse avanço como um desafio, não vivendo debaixo de uma violência. Esse salmo é uma lembrança de que eu nunca devo apagar a fronteira do chão da minha história entre sagrado e profano. Nunca. Nem na vida de ninguém, porque ninguém tem o direito de dizer para o outro aquilo que o outro considera sagrado e que precisa ser profanizado. Identifique, então, e preserve, persevere diante daquilo que realmente importa, e então guarde aquilo que é sagrado para você, com toda a sua força, sabe? Com todo o seu empenho. Quando você tiver dúvidas sobre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, pergunta para Deus, e vai falar com gente sábia, essas pessoas que você admira, essas pessoas em quem você confia. Partilhe o seu coração, partilhe as suas impressões, porque não é porque a gente tem a responsabilidade de traçar essa linha no chão da nossa história entre sagrado e profano que a gente vai acertar sempre. Às vezes a gente erra, às vezes a gente trata como sagrado coisas que a gente não deveria nem tocar, e às vezes a gente trata como profano coisas que poderiam se tornar sagradas na nossa vida, sabe? Então, cuidado para não banalizar e cuidado para não menosprezar aquilo que está diante de você e da sua vida. Então, na dúvida, converse com Deus e converse com gente sábia. Tenha bons amigos, amigos que podem te orientar e não somente te apoiar, né, nas suas decisões. Esse salmo é também a lembrança de que porque Deus é o nosso grande amigo,
E Jesus, como diz o apóstolo Paulo, Jesus reconciliou o mundo com o Pai e nos fez pertencer a essa grande família, família de Deus. Porque Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos, Ele não é contra nós, mas Ele é por nós. Diante dEle, a gente sempre pode desabafar. Ele não está contra a gente. Ele quer lutar com a gente diante da nossa raiva, diante da nossa revolta, diante das nossas frustrações. Então, quando você estiver sozinho, sozinha diante de Deus, sabe, de alma despida, não tenha constrangimento de colocar para Deus aquilo que está dentro de você. Inclusive essas coisas mais sombrias que permeiam a sua mente e o seu coração. Eu gosto dessa canção que diz, que a gente canta às vezes, a gente cantou esse mês, sabe? Na oração eu encontro calma, na oração eu encontro paz, orar a Deus faz bem para a alma, falar com Deus me satisfaz. Parece que falar com Deus satisfaz até a nossa raiva, porque ela precisa se realizar, ela precisa se satisfazer, precisa sair daqui. E a gente satisfaz, inclusive, a nossa raiva com Deus. Como se os nossos desejos mais sombrios diante de Deus encontrassem uma justeza e se convertessem para um bom caminho. Porque é isso que Jesus diz também lá no Sermão da Montanha, né? Para a nossa raiva, Jesus nos encoraja um outro caminho, que não é o caminho da violência, mas é o caminho de entrar no quarto secreto, dobrar os joelhos e falar com Deus, que te ouve em secreto, nas suas regiões mais sombrias, onde você esconde aquilo que você não quer mostrar para ninguém. E Ele então te guia por um novo caminho. Então eu quero encorajar vocês, meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs, a serem muito sinceros, sinceras diante de Deus, preservando aquilo que é sagrado na vida de vocês e avançando, ainda que às vezes parando, sentando e chorando e confiando que em Cristo a gente tem um Deus com quem a gente pode contar e que a gente chama de amigo, com quem a gente pode contar sempre porque pode fazer nova todas as coisas. E que assim a gente se ajude mutuamente a avançar, a celebrar a vida, ainda que apareçam motivos para lamentar. Porque é isso que diz a nossa fé. Nosso Deus é bom, continua sendo bom. E os planos que tem para a gente são planos de esperança e paz, e não de guerra. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.